Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado, né, que é hiperemese gravídica. Eu fiz uma pequena enquete lá no meu Instagram e acho que 70% das pessoas não conhece, né, sobre o tema. Então hoje eu abordei aqui no canal um pouquinho sobre esse tema porque eu tive hiperemese. Eu já vou explicar o que que é para quem não sabe, como funciona e tal. E eu participo de um grupo no Facebook, onde pessoas que já tiveram ou que têm hiperemese na gravidez, né? E uma vai ajudando a outra, uma vai auxiliando em dúvidas, dúvidas de vários tipos, por exemplo, desde afastamento do trabalho até um remédio, enfim, tá? Então hoje eu vim falar um pouquinho. Eu sofri muito de hiperemese, então eu quero hoje passar um pouquinho do que eu vivi e se eu puder dar algum conselho, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou fazer isso também, tá bom? Então, primeiro, eu separei algumas perguntas porque eu fui lá no Facebook e coloquei no grupo, né, meninas, me mandem algumas perguntas que eu, né, criei canal faz pouco tempo, eu quero abordar esse assunto, eu quero abordar esse tema que não é muito discutido. Eu, na época que eu tive, eu fui no YouTube e não tinha nada de hiperemese, né? De alguém que realmente vivenciasse isso. Então, eu separei algumas perguntinhas, né? Elas me mandaram bastante perguntas bem legais, eu selecionei algumas que eu vou responder hoje, tá? Mas eu vou falar um pouquinho de hiperemese. Eu li um textinho aqui, olha só que bacana, eu acho que esse textinho explica bem o que é. Hiperemese gravídica é uma complicação da gravidez caracterizada por náuseas e vômitos, de tal forma graves que provocam perda de peso e desidratação. Entre os sinais e sintomas estão vômitos várias vezes ao dia, sensação de desmaio. Os sintomas são mais graves do que o enjoo matinal, né? Que o enjoo normal. Não é uma doença que qualquer um pode ter, é uma doença recorrente à gravidez. Então, só tem hiperemese quem fica grávida, tá? Então, eu vou ler as perguntinhas aqui e eu acho que vai ficar mais fácil, porque eu vou respondendo, vou batendo um papo e vou falando um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como você descobriu a gravidez, né? E como você descobriu que era hiperemese? Essa pergunta é uma pergunta que eu preciso explicar de uma forma reduzida, né? De uma forma resumida, para vocês poderem entender e não ficar uma coisa cansativa. Porque quem é novo no canal, quem caiu aqui de paraquedas, eu tenho 3 filhas e eu tive hiperemese gravídica, onde eu nunca, né, falei aqui sobre isso no canal. Eu tive sim hiperemese nas 3 gravidez. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como eu descobri que eu tava grávida, como que eu soube que era hiperemese. Eu vou contar pra vocês, tá? Então, a primeira gravidez, eu descobri fazia uns 10 dias que tava atrasada, né, minha menstruação. E aí minha menstruação ela era muito regulada, então, tipo, dia 10 tinha que descer pra mim. Eu tinha uma cólica muito forte, muito forte. Até hoje eu tenho, mas melhorou bastante. Mas antes das minhas filhas, eu tinha uma cólica infernal, assim, era horrível. Então, tava atrasado, fazia uns 10 dias. E aí eu avisei ao César, né, que tava atrasada a menstruação. E tá, a gente fez um ultrassom. E aí eu descobri que eu tava grávida. Eu tava de 4 ou 5 semanas. Tava bem no início. Até aí, normal, só tava atrasado, eu senti uma dorzinha de cabeça aqui, outra ali, mas assim, nenhum sintoma que caracterizasse de fato que eu estava grávida, né? Era início, até porque os sintomas ele começa a fluir bem a partir da 7ª semana. E aí, descobri que eu tava grávida. Eu não vou falar muito de relacionamento, casamento e tal, porque senão vai fugir do foco que é a hiperemese, tá, gente? Eu descobri que eu tava grávida, a gente ficou mega feliz, a gente ficou muito contente. E aí, a minha mãe sempre trabalhou muito, né? E a minha sogra também trabalhava. Então, o César, ele me ajudou muito. Eu vou contar pra vocês como que foi. Depois até a 7ª semana, eu tava muito feliz. Era uma alegria contagiante, sabe? Que aquele serzinho dentro de mim, que eu ouvi o coração, a gente tava mega feliz. Até que começou entre a 7ª e a 8ª semana, eu comecei a vomitar disparadamente. Eu não conseguia segurar o vômito. Eu escovava os dentes de manhã e vinha aquela sensação ruim. Isso há 10 anos atrás, né? Um pouquinho mais, né? Porque a Stephanie já vai fazer 10 anos agora em agosto, então um pouquinho mais de 10 anos.
E aí as pessoas falavam, a minha mãe, não, Mariane, é normal, quando você vai escovar os dentes de manhã, dá náusea mesmo, é normal da gravidez. Mas eu senti uma coisa tão triste, gente, uma dor tão forte, sabe? Na alma mesmo, de você querer escovar os dentes e não conseguir. E no fundo eu sabia que aquilo não era normal. Mas eu tinha 16 para 17 anos, eu casei super nova, né? Uma hora eu conto também um pouquinho mais sobre isso. Eu casei com 16 anos e a Stephanie nasceu com 17. Então foi uma sensação muito ruim. E não foi gradativamente, foi assim, de uma forma muito brusca. Então em um dia eu comecei a escovar o dente de manhã e sentia náusea, né? Com a pasta de dente. E outro dia era simplesmente por tomar água. Até que eu comecei a vomitar o dia inteiro. E quando eu não tinha mais o que vomitar, eu vomitava a saliva. Foi uma coisa muito triste. Graças a Deus o César sempre esteve comigo. Então, eu assim dou graças a Deus, porque nessa época da minha gravidez, ele ficou, né, desempregado, mas acho que foi a melhor coisa, Deus sabe de todas as coisas. Ele teve ali o seguro-desemprego. Eu também precisei pedir, né, demissão do meu trabalho na época, porque eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 15 anos, e na época eu estava num trabalho muito legal, muito bacana mesmo. Até um beijo pro meu líder, né, que eu falo, que é o Samuel, foi o meu primeiro líder, meu primeiro chefe. Eu adoro ele de paixão. Enfim, eles entenderam a situação, eu pedi demissão e logo depois o César também foi demitido. Então ele conseguiu ficar em casa comigo mais um pouquinho, sabe? A gente foi ali com seguro-desemprego, com algumas economias que a gente tinha. Eu morava nos fundos da minha sogra, quando eu casei a gente construiu, né, nos fundos da minha sogra. Então, assim, não era um vômito comum, não era um vômito normal, era tudo, era o dia inteiro vomitando, sabe? Era o dia inteiro vomitando, era o dia inteiro nauseando, era o dia inteiro chorando praticamente, porque muitas vezes eu não sabia o que fazer. Falava, meu Deus, por que eu mereço isso, né? E quando eu lembro, realmente me dá, assim, dá um aperto no coração, porque foram momentos muito difíceis e o que mais dói na pessoa que tem hiperemese é o olhar julgador das pessoas. Poxa, eu ouvi muitos relatos assim, sabe? Ah, não arruma casa, não cuida dos filhos, não trabalha, não vai à faculdade, enfim, não faz as suas coisas de rotina comum, né? Porque tá com preguiça, tudo é gravidez, agora tudo é motivo porque tá grávida. Gente, então não é assim, é uma coisa muito triste. Nessa época eu nem sabia o que era hiperemese, imagina. A gente tinha um convênio do César, mas eu nem tinha tanta informação assim para procurar um médico onde me explicasse. Era aquelas rotinas mais. Aquelas consultas de pré-natal mais rápidas, assim, era de uma forma mais fria. Eu não tinha condições de procurar um médico melhor, enfim, né? Então foi muito triste minha gravidez, foi muito, sabe? O que me acalentou, né, de uma certa forma, era o coração da minha filha batendo dentro de mim. E eu sabia que quando ela nascesse, tudo ia mudar. Então, foi isso. E aí, no 7º mês, eu nem vou tocar muito nesse assunto de pré-eclâmpsia, mas eu preciso contar pra vocês, né, que no 7º mês, minha pressão começou a subir de uma forma muito grande, e eu comecei a tomar remédio. E aí, com 38 semanas, no meu aniversário, né, a gente tava cantando parabéns lá na minha casa, minha sogra fez um bolo, a minha mãe levou umas coisas, foi muito legal, a gente tava em família, minhas tias, assim, a família inteira, tava muito cheia a casa. E aí eu comecei a inchar, e aí todo mundo, Ariane, aí mediu minha pressão, tinha até a tia, né, do César do lado, morava ao lado da nossa casa, ela tinha aquele aparelho de medir pressão que a gente nem tinha na época, não era tão comum, né, hoje em dia ir lá na farmácia comprar aquele aparelho, e ela media minha pressão, né, aquela de bombinha, nem era digital, e eu acho que tava 22/12, então a gente correu pro hospital, e aí o meu plano na época era enfermaria. Eu cheguei no hospital, a minha mãe entrou comigo, aí fez, né, aquela coisa de toque pra ver se dilatação, eu não tinha dilatação, óbvio, porque eu tava ali, porque eu tava com pré-eclâmpsia, né, não em trabalho de parto ativo. E aí ela falou, não, sua pressão tá 22, 23/12 e tal, não sei o que. E aí já me internou, era meu aniversário, dia 2, e ela falou, vamos ter o seu bebê agora. Aí ela perguntou, você comeu? Eu falei, comi. Ela, então não dá, só amanhã. E aí eram umas 8h30 da noite, a gente agendou a cesárea para as 9 da manhã. Gente, foram 4 carros, minha família inteira, todo mundo muito aflito, eu tinha 17 anos, né? Tava fazendo 17 no dia. Então, assim, eu super agradeço a todos, minha família toda, todos que torceram, todos que oraram, ficaram torcendo por mim, lembro desse momento tão triste que eu vivi.
E mandaram mensagens e horário, eu fiquei muito agradecida e até hoje eu sou muito agradecida por isso. E aí a Stephanie nasceu no outro dia, ela teve insuficiência respiratória, ela não chorou na hora, e eu lembro que eu cheio de aparelho, né, eu falava pro César, tá tudo bem com ela, tá tudo bem com ela, e eu tava aérea, ele fala que era outra pessoa, porque eu tava doida de remédio pra pressão. E aí acho que deram um tapinha no bumbum e tal, fez aqueles procedimentos padrões, né, que quando o bebê nasce mesmo com insuficiência, e logo ela chorou, e aí eu fiquei bem. Então foi de uma forma muito fria, né, o meu parto, assim, de certa forma, porque eu não peguei ela nos braços, ela já foi pra incubadora e tal. Então foi dessa forma. E aí depois, hiperemese pode acontecer das pessoas terem ânsia de vômito, ter essa vontade de vomitar, né, essa necessidade até um mês depois que a criança nasce. Então, pra você ter ideia. E realmente, eu fiquei uns 2 dias assim, né, com vontade não tão intenso como era na gravidez, mas até eu ir embora, ter alta na maternidade, ainda tinha um pouquinho de ânsia de vômito. Também acho que é por costume, nosso psicológico e tal. Gente, eu vomitei até ter a Stephanie. Eu estava na sala de parto, cheio de remédio, cheio daqueles aparelhos, e eu vomitei antes de ter ela. Então foi muito triste, muito triste, muito triste. É uma fase assim que eu não tive, tipo, foto de gravidez, sabe? Eu tenho uma ou outra, eu não tive aquele momento feliz de gravidez. Eu tive um chá de bebê, né, que a minha mãe, minha família fez pra mim, muito gostoso, mas muito simples, muito caseiro, assim, sabe? Foi bem bacana e foram esses momentos que eu fico contente, né? Porque eu não consegui viver minha gravidez da forma que eu sempre sonhei. Mas enfim, tá? É uma bênção de Deus, amo minhas filhas, né? E aí eu tô contando um pouquinho da Stephanie, tá bom? Contando um pouquinho da Giovana, gente, eu sei que vocês vão falar, Ariane, hiperemese, pré-eclâmpsia, você vai engravida 3 vezes. Eu acho que tudo é no plano de Deus, né? Claro que se a gente não der uma brechinha, não abrir uma brecha, as coisas não acontecem. Mas eu acho que tinha acontecido da forma que aconteceu. Pra eu amadurecer, pra eu estar aqui hoje contando um pouquinho pra vocês e passando também força, né? Pra você que tá com hiperemese ou pra você que vê e vivencia com alguém que tem hiperemese, tá bom? Aí da Gi, o que aconteceu? Quando a Stephanie tinha 6 meses, eu engravidei a Giovana. Engravidei. Então, resumindo, quando a Stephanie tinha 1 ano e 3 meses, a Gi nasceu. Gente, foi a mesma coisa, só que um pouquinho pior, porque eu tinha um bebê, eu tava amamentando. Ariane, escolhi amamentar até o 7º mês. Então, eu tava grávida de 7 meses e amamentei a Stephanie, tá? Tomei algumas vitaminas e tal, mas eu amamentei porque eu não achei justo. E fui tirando aos pouquinhos até o nascimento da Gi. A Gi nasceu de 37 semanas. A gente fala que é dentro do 8º mês, né? Da Gi foi a mesma coisa, só que foi um pouco pior. Eu tinha já a Stephanie pra cuidar, o César trabalhava o dia inteiro. Como eu falei, minha mãe trabalha, minha sogra trabalha, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Então, nos finais de semanas, sim, minha mãe ia fazer uma comidinha pra mim, a minha irmã ia, passava uma roupa e tal. Mas durante a semana, né, todos os dias, e a gente não tinha condições de pagar ninguém também pra nos ajudar. Então, nesse momento de hiperemese, mais uma vez, eu vomitava, eu salivava sangue, eu vomitava sangue. E o César chegava em casa à noite, limpava a casa e fazia comida comigo, sabe? Me dava força, ânimo, foi o que realmente me ajudou bastante, né? Então foi isso, e a gente não tinha mais convênio. E o emprego que o César estava não tinha convênio. Então eu tive ela no SUS, mas um hospital bom, né, da Zona Sul de São Paulo. Um hospital bom, eu gostei bastante. Então, da Stephanie, eu fui enfermaria, fiquei com mais umas 3 pessoas na sala, mais tranquilo. E o da Gi foi SUS. Mas eu tive muita sorte, graças a Deus. Eu cheguei no hospital também com pré-eclâmpsia. Além da hiperemese, eu tive pré-eclâmpsia, mas a médica maravilhosa, o meu útero não queria voltar pro lugar, ele fez aqueles procedimentos todinho, enfim, voltou pro lugar e a Gi nasceu. Mas assim, foi um baita susto, tá? Então, da terceira, que é a Heloísa. Da Elo, gente, eu vou contar pra vocês como foi. Eu tomava remédio já fazia 8 anos, né? Porque a Stephanie vai fazer 10 e a Gi tem 8. Eu tomava remédio e aí eu consegui um trabalho muito bacana. Eu tive uma proposta de trabalho numa empresa excelente. A minha área de atuação é recursos humanos. Desde fevereiro desse ano eu não estou trabalhando. Num outro momento também eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas a minha área de atuação é recursos humanos.
E aí, eu consegui uma oportunidade muito bacana. Sempre trabalhei muito, né? Então, assim, depois que as meninas tiveram mais ou menos 2, 3 anos, eu voltei a trabalhar. Não parei mais. E aí, eu tava trabalhando numa empresa super bacana, com os benefícios muito bons, salário, fácil acesso, assim, um emprego dos sonhos praticamente. Era uma startup, então, onde eu podia crescer junto com a empresa, estruturar algumas áreas, né? E fazer a empresa realmente crescer e eu crescer junto, tá? E foi isso. E aí o que acontece, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu estava num temporário, fazia 9 meses, que é o tempo permitido por lei máxima, né? E aí eu recebi esse convite para entrar nessa startup, nessa empresa excelente. E eu fui, com muita dor no coração, porque eu amava essa empresa. Eu adoro as pessoas de lá, até hoje eu tenho contato com algumas pessoas de lá. E eu fui para essa nova empresa. Chegou lá, tava tudo muito bom pra ser verdade, né? Eu tinha um convênio maravilhoso e eu não tinha carência, eu não pagava, não descontava na minha folha de pagamento, era assistência médica e odontológica pra mim, pro César e pras meninas. Gente, era muito bom. E aí, algumas pessoas me falaram, passa com esse médico, ele é bom, tal, não sei o que. Eu passei com o médico, ele, vamos trocar seu remédio por outro remédio, ele é bom nisso, naquilo, aquelas coisas de ginecologista, né? E ele fez alguns pré-exames, e diagnosticou que aquele remédio seria melhor pra mim, de anticoncepcional. Legal, fiz a troca e eu engravidei. Gente, eu quase morri do coração, porque eu lembrei daqueles 2 momentos onde eu tive hiperemese, daqueles 2 momentos onde eu tive pré-eclâmpsia, e assim, vocês não sabem, o César estava prestes a fazer vasectomia, então pra gente foi um baita de um susto. Confesso que eu me assustei, levei um susto, mas passou. Mãe é muito boba, é uma coisa muito engraçada, porque a gente esquece, né? A gente fala assim, nunca mais vou ter filho, mas a gente esquece realmente tudo que passou um pouquinho, sabe? E aí, a Lulu, né, tava grávida dela, e aí a gente contou pras meninas, foi aquela alegria toda, mais um irmãozinho na família e tal. No 8º mês, começou o tormento. Graças a Deus que o César trabalhava muito pertinho de mim, tipo, era 300 metros no máximo, era muito pertinho, a gente almoçava juntos todo dia, foi uma fase muito gostosa. E aí, gente, o pesadelo começou na 8ª semana. A minha sobrinha, ela começou a trabalhar comigo, eu consegui uma vaga pra ela lá, e ela trabalhava comigo na empresa, na área administrativa. Então, quando o César não conseguia almoçar comigo, minha sobrinha almoçava, né? Eu comecei a vomitar, eu vomitava o elevador todinho, eu vomitava a garagem, eu vomitava na rua, eu vomitava em tudo. Eu chorava, eu ia no banheiro chorar, eu não aguentava isso. Era uma pressão muito grande, eu tinha casa pra arrumar, eu tinha as 2 pra cuidar. Quando eu chegasse em casa, eu me preocupava, eu ligava pra saber se estava tudo bem com as meninas. E de novo esse pesadelo. Gente, dessa vez foi muito intenso. Eu não sei se é porque é a mais recente, acredito que sim, mas foi muito intenso, foi muito forte pra mim. Então, assim, eu costumo dizer que a pior dor nem é tanto do vômito, mas é a dor da alma, sabe? A dor de você saber que você se sente incapaz, porque você quer limpar uma casa, você não consegue direito, você quer lavar roupa, você não consegue direito, você quer fazer uma comida, você fica vomitando, eu descascava o alho segurando a minha boca. Então, assim, é muito triste mesmo. Mas aí, né, faz pouco tempo, então, gente, começou o pesadelo muito grande. Nessa época, graças a Deus mesmo, a gente estava mais estruturado financeiramente, com um plano de saúde muito bom, como eu falei pra vocês. Então foi o que salvou mesmo a gente, porque eu tava com 2 crianças, né? Tudo bem que elas não eram tão novinhas, mas são novinhas, né? 7, 8 anos, são novas e requer muito cuidado. Então eu passei num especialista, fiz pesquisei bastante médicos, né, para poder me indicar o método melhor. Esse médico, ele era muito bom em questão de hiperemese, ele me internou algumas vezes, um dia eu cheguei lá com a pressão baixíssima, graças a Deus que nessa última gravidez eu não tive problema com pré-eclâmpsia, com pressão alta, sabe, não tive. Então eu chegava várias vezes com a pressão baixa, vomitando branca, desidratada, e ele me deu aquela cartinha, né, de internação, acho que em um dos melhores hospitais aqui de São Paulo. Então, graças a Deus, por esse plano de saúde, por essa oportunidade que Deus colocou na minha vida, sabe? Então, o que aconteceu, gente? Então, eu fiquei afastada do trabalho e eu fiquei internada várias vezes, tá bom?
praticamente a gravidez toda. Eu ficava 20 dias no hospital, um pouco em casa e voltava. A minha gravidez, ela foi... Minha gravidez, ela foi muito difícil, essa última também, muito difícil. A gente agendou meu parto, eu fiz laqueadura, né? Pra não ter mais esse risco, tá bom? E agora eu vou responder, né, as outras perguntas. Eu sei que tá longo, né, o vídeo, mas eu não consigo resumir tão resumidamente, porque é um assunto muito complexo, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Como você descobriu que era hiperemese? As duas gravidez, eu nunca tinha ouvido a palavra hiperemese gravídica, nunca, né, nunca ninguém comentou, nunca ouvi de fato mesmo. Mas aí, nesse primeiro médico, que eu vomitava muito e tal, ele era muito bom nesse assunto. Então, ele falou, você tem hiperemese, e me explicou de onde vem a palavra hiperemese, o que que significa, como que a gente diferencia um vômito comum da hiperemese gravídica, e aí ele me diagnosticou com hiperemese. Gente, é muito importante ter um diagnóstico do médico e não a gente achar, eu acho que eu tô com hiperemese, eu acho que eu tô com... Isso para vários tipos de doenças, né? Então ele falou, você já tem um relato, você não consegue ficar em pé direito, eu não conseguia, e eu trabalhava na época com salto, era horrível, porque meu pé doía, minhas pernas doíam, eu sentia moleza, eu já desmaiei, eu vomitava sangue, então assim, não tinha nem dúvida, não restava dúvida que era hiperemese. Então foi na terceira gravidez, só pra ficar claro, foi na terceira gravidez que a gente constatou, né, que era hiperemese gravídica. Eu também não vou falar o nome do remédio, que eu tenho medo, né, a gente precisa ser prudente, mas eu tomava um remédio bem forte, a gente estudou bastante, né, eu, o César, né, ele passou pra gente, eu e o César foi atrás das informações e a gente conversou com o médico e eu me senti confortável em tomar esse remédio. Então é importante também que você se sinta confortável, que o médico te passe essa segurança e que a gente entenda que a gente às vezes precisa tomar remédio, né, porque não tem jeito, tá bom? Como é o tratamento de hiperemese? Como foi, né, o seu tratamento de hiperemese? Existe hiperemese leve, hiperemese média e hiperemese mais avançada. O meu caso, eu acho que é médio para avançado. E se não for avançado, eu acho que o meu é grave. Então, assim, o tratamento eles falam que tem que tomar muita água, muita, mesmo que você vomita, a água, porque o pouco que fica no seu corpo já é o suficiente para você não desidratar. Tomar bastante soro caseiro, se você puder, né? O caseiro é até melhor. Tomar bastante suco de limão e líquidos. Mas há controvérsias, porque pra mim, nas minhas 3 gravidez, líquido piorava muito. Então eu preferia comer, por exemplo, torrada, porque eu mastigava bem, era mais difícil de, né, de voltar, de vomitar a torrada. Torrada, pão, eu vivia de pão. Arroz, feijão, nada disso, tá bom, gente? Posso ser automedicada? Então, é aquilo que eu falei, eu acho que não. Por mais que a gente fale, é um remédio bobo que todo mundo usa, eu acho legal conversar com o médico, né? Até pra ele entender o que você tem, porque às vezes você toma um remédio que tá piorando, né, e você não sabe, tá? Aí a outra, posso ser afastado do trabalho por hiperimese? Você foi e conta pra gente. Então, gente, pode sim, tem um CID para isso, tá? Eu consegui, eu tava com 2 meses de gravidez, eu fui afastada do trabalho até o retorno. Eu fui prorrogando, né, o meu retorno de trabalho. Como que funciona? O médico me deu uma cartinha de afastamento, eu levei pro meu trabalho, a minha gerente na época já fez o agendamento junto ao INSS, né, minha consulta, eu passei com uma perita, com uma médica do trabalho no INSS, ela fez o afastamento, ela aprovou acho que de 2 meses, e aí depois ela falou pra eu pedir, né, a prorrogação, eu pedi pela internet e eu não precisei ir pessoalmente. Já foi prorrogado para mais 3 e eu não voltei nunca mais para médico lá, sabe? Foi prorrogado automaticamente no sistema, tá? Então foi isso. Como que funciona o INSS? Depois que eu fui, ela já falou na hora pra mim, Ariane, eu aprovei, tá? Você vai ser afastada. Mas eu sei que muita gente fala que o INSS demora, que os médicos nem costumam falar, né, na hora. Então, realmente, ela fez isso de forma informal. Você entra no sistema INSS ou liga no 135, se eu não me engano, acho que é 135, e se informa, mas é de 12 a 18 dias mais ou menos que tá no sistema.
o valor que você vai receber, né? Porque o INSS te paga uma parte e aí você começa a receber. Então, de 12 a 18 dias para estar no sistema. E aí, depois que você tem a aprovação no sistema, demora mais ou menos uns 20 dias para você receber a primeira parcela, tá? Existe uma cláusula dentro da convenção coletiva, não são todas, mas em algumas, graças a Deus que na minha tinha, que era a empresa ressarcir, ou seja, pagar o restante do valor que foi pago do INSS pro funcionário. Então, vamos lá, de repente o meu salário é R$1.000, se o INSS me paga 200, a empresa precisa me pagar o restante, que é 800, tá? Então, eu recebi os 9 meses, né, os 7 meses, para ser mais precisa, o salário integral, porque juntou do INSS, juntou da empresa. Não cortou nenhum benefício meu, foi tudo bem, foi tudo certo, tá bom? Então é isso, gente. O que eu queria falar um pouquinho pra vocês? Eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês, mas o que me ajudou eu vou falar um pouquinho e vou contar também de alguns episódios, né? Como que foi esses 9 meses, esses 7 meses em casa? Eu fiquei muito tempo no hospital, eu me sentia muito culpada porque eu não conseguia dar o amor para as meninas que eu dava de costume, eu não conseguia ter tempo para elas para sentar e ensinar uma lição. O César às vezes trabalhava home office, né? Então ele em casa era mais fácil pra mim. Ele tentava entrar às 6 da manhã para sair 3 horas da tarde do serviço, chegar o quanto antes em casa, e isso me ajudava bastante também. Na época a gente morava num apartamento que não tinha elevador, era escada e era no terceiro andar, então eu descia todos os dias e subia, deixava elas na perua e subia. Era um sentimento muito triste, muito ruim, eu chorava dia e noite. Mesmo eu orando ao Senhor, eu cantava um louvor que até hoje, vou deixar aqui pra vocês, me acalmava meu coração, e eu pedi ao Senhor que tirasse isso de mim, porque eu não aguentava mais viver aquilo. Eu ficava na cama e eu falava, agora eu tenho que comer, então era muito ruim, sabe? Eu fazia as coisas realmente arrastada. Você que vê uma pessoa assim, gente, não pensa que é besteira, sabe? É muito ruim, ninguém merece passar por isso, ninguém escolhe passar por isso. É algo, eu sou super ativa, eu gosto de fazer as coisas, eu vou pra cá, vou pra lá, vocês me acompanham, né, aqui e no Instagram. Mas assim, é muito mais forte que a pessoa, sabe? E você que está passando por isso, não desanime, eu sei que é muito triste, eu sei que é muito ruim passar por isso, mas fique firme, acredite que uma hora vai passar, e quando você segurar seu filho no colo, vai ser uma emoção tão grande que você vai falar, valeu a pena, né? Eu passei por isso 3 vezes e eu digo, valeu a pena. Então, é isso, gente. Eu fiquei emocionada mesmo, porque hiperemese não é algo bobo, e só quem tem é que sabe o quão ruim é, né? A gente fica, entre aspas, até dependendo das pessoas, vomitar noite e dia, vomitar saliva, vomitar sangue, e é isso, tá bom? Mas eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, a todos que estão aqui no canal. Se eu não esclareci alguma dúvida, me fale, de repente eu faço um hiperemese 2, né? Porque eu precisei contar das minhas 3 filhas, como que eu descobri e tal, até para vocês entenderem um pouquinho o contexto, entender um pouquinho da minha história, da maternidade, né? Da minha maternidade. E é isso, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrita, se inscreve. Como eu falei, né? A gente tá no comecinho ainda. Eu tava postando os vídeos 1 a 2 por semana, no máximo 3, mas agora eu quero postar de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Vamos ver se eu consigo, a gente tá lutando bastante pra isso, tá bom? Aqui você vai encontrar temas do universo feminino, como maternidade, dona de casa, faxina, dicas e a rotina de uma família real, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e dar aquele joinha. Comenta aqui embaixo que eu vou amar ler o seu comentário. Tchau!